Havendo número regimental, declara aberta a 18ª reunião extraordinária da Comissão de Educação, Cultura e Esporte da primeira sessão legislativa ordinária da 56ª legislatura. A presente reunião tem por finalidade a realização de audiência pública para discutir a renovação e a revisão do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb, cuja vigência expira em 2020, em atendimento aos seguintes requerimentos. Requerimento número 9 de 2019, Comissão de Educação, de autoria do senador Marcos Doval. Requerimento número 18 de 2019, Comissão de Educação, de autoria do senador Dário Berger. Requerimento número 39 de 2019, Comissão de Educação, de autoria deste senador, Flávio Arnes. E requerimento número 46 de 2019, Comissão de Educação, de autoria dos senadores Flávio Arnes e Isalci Lucas. A audiência pública também, quero destacar, será realizada em caráter interativo, ou seja, com a possibilidade de participação popular. Dessa forma, os cidadãos que queiram encaminhar comentários ou perguntas podem fazê-lo por meio do portal E-Cidadania, no endereço www.senado.leg.br/E-Cidadania ou pelo número de telefone 0800 61 2211. Informa ainda que as apresentações a serem utilizadas pelos convidados estarão disponíveis na página da comissão e no portal E-Cidadania. Poderão ter acesso. Estão compondo esta mesa duas autoridades. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, a excelentíssima senhora Fátima Bezerra, governadora do estado do Rio Grande do Norte. Mas quando eu a cumprimentei, chegando aqui na Comissão de Educação, digo, quero cumprimentar a deputada, a senadora e a governadora. E, além disso, em primeiro lugar, a educadora, Fátima Bezerra, porque toda a vida dela, toda a atividade foi dedicada aos avanços necessários na educação. Na Câmara dos Deputados já foi presidente da comissão, aqui vice-presidente, relatou lá também o Fundeb na época, não a PEC, mas a regulamentação do Fundeb, estava aqui bastante envolvida nesse assunto e representa aqui o Fórum de Governadores também, que já levou proposta nesse sentido. Seja muito bem-vinda, governadora e senadora. E quero cumprimentar com muita alegria, com quem eu já conversei também antes dessa audiência, o Henrique Carvalho, representando o Ministério da Economia, assim como os demais membros do Ministério da Economia que estão aqui presentes, e, quer dizer, um jovem, né, profissional que pode contribuir muito para o debate sobre todos os aspectos, né, principalmente da educação. Eu dizia para o Henrique, o essencial é que a gente tenha um fundo permanente, né, que valoriza a educação básica. O que é educação básica? Até para o público, eu sempre digo, é tudo aquilo que vem antes do curso superior, da faculdade e universidade. Então, é a creche, a pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, profissional, jovens e adultos, pessoa com deficiência, indígena, quilombola. É o que o Brasil precisa, né? Quer dizer, valorizar a educação básica e os profissionais que atuam nessa área. E eu até sugeri ao Henrique, assim como eu sugiro sempre às demais pessoas, que entre as audiências públicas depois possa continuar a conversa, né? Não hoje, mas num outro dia, para detalhar o trabalho. Então, seja muito bem-vindo, né, Henrique? E, sem dúvida, depois teremos que falar com o Paulo Guedes também.
Então eu pergunto, eu havia sido convidado também o senhor André Alencar, que é assessor parlamentar da Confederação Nacional dos Municípios, talvez esteja vindo ainda, né? Então eu indago se seria melhor, talvez a governadora. A governadora, eu sei que tem, a gente agradece muito a sua presença. Ter a presença de uma governadora é uma honra para esta comissão. Então, eu passo, em primeiro lugar, a palavra para a governadora, Fátima Bezerra. Obrigada, senador Flávio Arnes. Primeiro, senador, me permita aqui, não apenas na condição de governadora, mas na condição de professora que sou, de cidadã, aqui expressar toda a minha solidariedade aos estudantes do meu país que, mais uma vez, saem às ruas em defesa da educação. E, mais do que nunca, o Brasil está precisando falar de educação. Mais do que nunca, o Brasil está precisando defender a educação pública, gratuita, inclusiva, de qualidade social para todos e para todas. Daí, reitero aqui, né, toda a nossa solidariedade a essas manifestações lideradas pelos estudantes, pacíficas, democráticas, cidadãs. O que eles pedem é a defesa da educação. Eles convocam a sociedade para a luta em defesa da educação, e assim deve ser, porque o dever de defender a educação não deve ser apenas dos estudantes e dos professores, mas deve ser da sociedade brasileira, inclusive do Parlamento Nacional. Eles fazem um apelo, sim, que sejam revistos os cortes brutais impostos às nossas universidades e aos nossos institutos federais. Eu falo pela realidade do meu Rio Grande do Norte. Se esse bloqueio não for revisto, simplesmente nós poderemos ter inviabilizado o pleno funcionamento de instituições como a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal do Semiárido e os nossos institutos federais de educação profissional e tecnológica, os IFRNs, pelos quais tanto lutamos. Mas, mais ainda, senador Flávio Arnes, nós não precisamos de polícia nas escolas. Nós não precisamos de mordaça na boca dos professores. Nós precisamos de diálogo. É disso que nós estamos precisando. Que o MEC dialogue com as nossas universidades, com os nossos institutos federais. Nós precisamos, mais do que nunca, que os princípios sagrados na nossa Constituição, como a garantia da liberdade de ensino e aprendizagem, seja respeitado. A pluralidade de opiniões, como está exatamente na nossa Constituição. A garantia sagrada para o professor, a liberdade de cátedra, a liberdade de pensamento. Nós precisamos, repito, de mais financiamento para a educação brasileira. Os estudantes, repito, estão nas ruas de forma pacífica, ordeira, democrática, cidadã. Eles estão, na verdade, defendendo o presente e o futuro desse país, porque nenhuma nação do mundo avançou do ponto de vista de uma nação justa, solidária, inclusiva, sustentável, se não foi pelo caminho de investir na educação do seu povo, das suas crianças, dos seus jovens, homens e mulheres. Então é disso exatamente que o Brasil precisa. Não de cortes na educação, seja no ensino superior, seja na educação básica. A gente precisa, repito, de mais financiamento para garantir um dos direitos mais sagrados
inscrito na nossa Constituição Cidadã, que é exatamente o direito à educação. E por que é um dos direitos mais sagrados? Porque é um dos direitos mais importantes, mais essenciais para a conquista da plena cidadania. Senador Flávio Arnes, agora vamos aqui ao Fundeb. Quero aqui agradecer as suas palavras, dizer que realmente é com muita emoção que volta aqui à nossa Comissão de Educação, porque tive a honra, inclusive, de ser vice-presidente aqui desta comissão, durante os 4 anos que aqui estive como senadora, representando o povo do Rio Grande do Norte, fui membro titular desta comissão, e como o senhor também mencionou, 12 anos de deputada federal na outra casa, onde tive a honra lá de presidir a Comissão de Educação da Câmara e ter integrado aquele colegiado durante os 12 anos que lá fiquei como deputada federal. Tenho muito orgulho, senador Flávio Arnes, de guardar na minha biografia de professora, ter participado intensamente das principais lutas que possibilitou avanços e conquistas muito importantes para a educação brasileira nesse último ciclo. Tenho muito orgulho, por exemplo, de ter sido a relatora do Fundeb, de ter sido uma das idealizadoras da Lei do Piso Salarial Nacional para o Magistério, de ter sido uma das articuladoras do Plano Nacional de Educação, sancionado à época sem vetos pela então presidenta Dilma. De forma que a minha alegria de hoje estar aqui, na condição de governadora, designada que fui pelo Fórum de Governadores, para coordenar, no âmbito do Fórum dos Governadores, um dos debates que considero mais estratégicos, mais importante para o destino da educação pública no nosso país, que é exatamente o debate do Fundeb, né? Fundeb não é uma política qualquer de maneira nenhuma. É a mais importante política de financiamento adotada para a educação básica no nosso país. E o senador Flávio Arnes sabe muito bem disso, porque participou desse momento também, à época, como senador. Então, em nome do Fórum dos Governadores do Brasil, quero aqui agradecer o convite e dizer da importância do Senado da República participar intensamente desse debate. Eu fico muito feliz de ver a casa, repito, que integrei, honrosamente representando o povo potiguar, debruçada através da sua Comissão de Educação sobre esse tema, repito, vital para os destinos da educação básica brasileira, que é exatamente o Fundeb. Quero aqui agradecer e dizer da minha alegria de ver aqui 2 bravos senadores lá do meu estado, a senadora Zenaide, né? Senadora atuante, que cada dia mais orgulha o povo do Rio Grande do Norte, e uma alegria mais especial ainda de ver aqui o senador Jean Paul Prats, que me sucede aqui no Senado, e tem uma coisa, e uma atuação brilhante, talentosa, inclusive incorporando também na sua plataforma a agenda em defesa da educação. Muito honrada, senadora Zenaide, com a presença de vocês. É o Rio Grande do Norte aqui juntinho de mim. Mas vamos lá para a nossa apresentação. Fórum dos Governadores do Brasil por um novo Fundeb, com mais participação da União no financiamento da educação básica. A criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação foi um marco fundamental para ampliação do acesso a todas as etapas e modalidades da educação básica, o fortalecimento do Pacto Federativo na área da educação e a valorização dos profissionais do magistério. Fundeb, como já mencionamos aqui, senador Flávio Arnes, foi instituído pela Emenda Constitucional número 53, no governo do presidente Lula, e regulamentado pela Lei 11.494 de 2007, lei que eu tive a honra exatamente de ser a relatora, né? E por outros decretos em substituição ao antigo Fundef, que vigorou de 98 a 2006. A transição do Fundef para o Fundeb significou uma ampliação significativa da complementação da União
aos fundos estaduais de 492 milhões em 2006 para mais de 14 bilhões em 2019. Este ano, estima-se que a soma dos fundos estaduais mais a complementação da União vai chegar a um valor de aproximadamente 150 bilhões. E é a principal fonte voltada para a educação básica no país. Pode passar, por favor? Aqui a gente tem uma tabelinha mostrando exatamente a evolução da participação financeira da União junto aos estados e municípios. É lógico que nós não podemos aqui deixar de destacar que houve um crescimento, aquilo que eu dizia aqui anteriormente. Nós saímos de 492 milhões em 2006 para 14 bilhões esse ano, que é a projeção colocada, é a estimativa. No entanto, considerando os desafios que nós temos frente às metas escritas no Plano Nacional de Educação e nos planos estaduais e municipais de educação, essa participação financeira da União tornou-se extremamente insuficiente. Aliás, ela se tornou insustentável. É importante aqui destacar que ela representa apenas 0,2% do PIB. Mas prossigamos. O Fundeb redistribui uma parcela maior dos recursos vinculados à educação e contempla todas as etapas e modalidades da educação básica, da creche ao ensino médio. E aqui me permita uma observação. A luta, na época, por exemplo, para a inclusão da creche, porque o Fundeb vem na sintonia do então Fundef, que, sem dúvida, foi criado no governo anterior, no governo Fernando Henrique. Nós consideramos que foi um passo acertado, sem dúvida nenhuma, importante, porém insuficiente, porque, como o próprio nome já dizia, era uma política de financiamento fragmentada, na medida em que era voltada apenas para o ensino fundamental. E a creche? E a pré-escola? E o ensino médio? E a educação de jovens e adultos? Então, nós tínhamos etapas e modalidades da educação básica, evidentemente que extremamente importantes, que ficaram de fora dessa política de financiamento. Daí a necessidade de avançarmos para uma política de financiamento mais abrangente, que olhasse a educação básica como um todo. E naquela época foi uma luta muito bonita para que nós incluíssemos a creche, porque a proposta original que chegou aqui não incluía a creche. E foi a mobilização social. E aqui eu destaco, inclusive, o papel na época da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, junto com a CNT e outras entidades, que liderou aquele belíssimo movimento, e o fato é que nós incluímos a creche. A importância é tão grande, senador, que antes do advento do Fundeb, nós tínhamos apenas cerca de menos de 10% das nossas crianças com acesso à creche no Brasil. Passados esses mais de 10 anos do Fundeb, a gente hoje tem cerca de 37% das nossas crianças de 0 a 3 com acesso à creche, porém, claro que ainda extremamente insuficiente. É importante também lembrar, por exemplo, a questão da educação de jovens e adultos, que até então também estava fora do alcance da política de financiamento voltada para a educação básica. Outro avanço igualmente importante foi o piso salarial para os profissionais do magistério público da educação básica, que resultou na aprovação da Lei 11.738, de 16 de junho de 2008, que instituiu o piso com impacto inegável na valorização do magistério. E aqui me permita também dizer do quanto foi importante essa conquista para que nós pudéssemos dar um passo rumo a uma política de valorização e dignidade do magistério brasileiro. Eu digo isso porque pertenço a uma geração onde, por exemplo, no Rio Grande do Norte, no Nordeste,
era comum até certo tempo professores ganharem abaixo do salário mínimo, senador Jean Paul. Eu vivi essa realidade. E apesar da Constituição brasileira, a Constituição de 88, trazer lá o artigo que fala na instituição de um piso salarial nacional para o magistério, no entanto, isso não tinha avançado. E aqui me permita, sim, fazer justiça ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, porque foi ele, com a sua sensibilidade, que enviou um projeto de lei a esta casa, e esse projeto de lei se somou ao projeto de lei do então senador Cristóvão Buarque, e só assim foi possível a gente vencer essa barreira. Por quê? Porque como essa era uma iniciativa privativa do Poder Executivo, porque implica em recursos, em despesa, essa iniciativa só podia partir exatamente do Poder Executivo. Daí a atitude, né, magnânima que o presidente Lula teve de enviar o projeto de lei para esta casa. E no bojo do Fundeb nasce exatamente a lei do piso salarial nacional do magistério, que digo aqui com muita honra, a alegria que guardo no meu coração de ter sido a idealizadora desse piso, pelo quanto nós lutamos. E a importância do piso se concentra exatamente em a gente ter dado um primeiro passo, repito, rumo a uma política de valorização do magistério brasileiro. Como o período de vigência do Fundeb se encerra em 2020, estamos diante de dois grandes desafios: garantir a perenidade do fundo, inserindo como política de Estado no texto permanente da Constituição, e promover o seu aperfeiçoamento, avançando no regime de colaboração em sintonia com as metas inscritas no Plano Nacional de Educação, ampliando a participação financeira da União na educação básica. Pode passar? Trata-se o Fundeb, enfim, um fundo de natureza contábil, criado no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, em um total de 27 fundos, visando a universalização da educação básica, a melhoria da qualidade do ensino e a valorização dos profissionais da educação. De acordo com o artigo 212 da Constituição Federal, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos nós sabemos, devem aplicar no mínimo 25% das receitas resultantes dos impostos em manutenção e desenvolvimento no ensino, enquanto a União deve aplicar no mínimo 18%. O Fundeb, portanto, é uma subvinculação relacionada à vinculação constitucional. Aqui, quero apenas fazer um parágrafo, senador Flávio Arnes, no sentido de chamar a atenção dessa casa, me permita, do quanto é importante a gente defender a vinculação de recursos para a educação. Eu já disse claramente, inclusive ao próprio ministro da Economia, seria um desastre prosperar essa proposta de desvinculação geral das receitas da União. Desastre para a educação, para a saúde e para as políticas sociais. Isso não pode prosperar de maneira nenhuma. Nós sabemos o quanto um país como o nosso, que ainda tem um déficit de escolarização imenso, nós temos ainda amplas parcelas da população brasileira sem ter assegurado o seu direito à educação. Daí, repito, a importância de que nós mantenhamos a vinculação das receitas da União a áreas essenciais, como educação e como saúde. E o Fundeb é exatamente isso. O Fundeb é uma das referências, me parece, mais exitosa, mais eficiente do regime de colaboração do chamado Pacto Federativo no âmbito da educação. Pode passar, por favor? Aqui, apenas chamando a atenção, senador Flávio Arnes, dos impostos que não integram a cesta do Fundeb, né? Pode passar, por favor? Bom, também lembrando que compõe o Fundeb recursos federais a título de complementação da União. Essa complementação é efetuada sempre que, no âmbito de cada Estado ou Distrito Federal, o valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. E a complementação da União é de, no mínimo, 10% do total dos 27 fundos. Aqui um parêntese.
essa complementação da União na época, senadora Zenaide, foi fruto de muita luta. Porque, como sempre, a Fazenda, né, tem as suas posições lá do ajuste, de segurar os recursos. E eu lembro que, na época, né, nós insistimos muito nisso e não abrimos e fomos vencedores. Inclusive, foi de minha autoria botar essa palavrinha no mínimo, viu, senador Flávio Arnes? Porque a gente está dizendo que pode ser mais, né, André? Cumprimentá-lo também, representando a CNM. Mas é muito importante, claro, essa complementação financeira da União, e esse é um dos principais temas da proposta de emenda à Constituição do novo Fundeb que o Fórum dos Governadores apresenta. Ou seja, não queremos apenas tornar o Fundeb uma política permanente, mas também ampliar essa participação financeira. Pode passar, por favor? Veja, aqui uma reflexão, senador Flávio Arnes, que considero muito importante. Respeitosamente, quero aqui chamar a atenção que, caso o Parlamento não aprove uma emenda constitucional instituindo o novo Fundeb, o impacto nos municípios será devastador. Uma vez, claro, que os municípios vão continuar tendo de investir no mínimo 25% da receita resultante de impostos na manutenção e desenvolvimento do ensino, conforme estabelece a própria Constituição. E, ao mesmo tempo, eles deixarão de receber as transferências de recursos estaduais para a garantia do valor mínimo do aluno definido nacionalmente, enquanto os estados deixarão de receber a complementação financeira da União. Só para se ter uma ideia, em 2016, por exemplo... Tá. Em 2000... Ok, senadora Zenaide, eu compreendo, mas obrigada pela presença. Em 2016, por exemplo, os estados transferiram recursos próprios da ordem de 22 bilhões aos municípios no âmbito do Fundeb, enquanto a complementação da União aos estados que não conseguiram garantir o valor mínimo por aluno definido nacionalmente foi de aproximadamente 12,8 bilhões. Olha só, senador Flávio Arnes, aquilo que é importante a gente levar aqui em consideração. Nós temos, por exemplo, a estimativa do Fundeb para esse ano de 2019 é acima de 150 bilhões. O governo federal está entrando com 14 bilhões. Os estados, praticamente os estados são quem bancam, né, o Fundeb, porque são exatamente os entes federados que mais transferem recursos aos municípios, né? E até por uma razão bem objetiva, é que um dos impostos que tem a maior dimensão na cesta dos Fundebs é exatamente o chamado ICMS, que é de responsabilidade exatamente dos estados. Então, essa fotografia, ela está muito desequilibrada, senador João Paulo Prats. Repito, um fundo de mais de 150 bilhões, a União entra com 10% e os estados e municípios é quem sustenta o Fundeb, porque representam 90% dos recursos do Fundeb. Uma importância aqui, um lembrete aqui importante, viu, senador Flávio Arnes, é que a complementação da União ao Fundeb não está sujeita ao regime fiscal, o teto de gastos, que foi a emenda 95 de 2016. Emenda que, quando aqui estive, lutei contra, porque considero que essa emenda é um desserviço, né, à luta em defesa da cidadania do povo brasileiro, pelo caráter draconiano que ela teve. Não foi só por 20 anos o período de sua implementação. O maior erro daquela emenda está, primeiro, em suspender por igual período a vinculação dos recursos destinados para a educação e para a saúde. Tanto é verdade que só veio aqui sob a forma de emenda à Constituição, porque eles queriam suspender a vinculação dos recursos para a educação e para a saúde. E a outra é o mecanismo de vincular somente à inflação do ano anterior os gastos destinados às áreas sociais. Tanto é verdade essa crítica que nós estamos fazendo, que isso foi um erro,
que hoje, setores que apoiaram essa emenda à época, hoje estão exatamente pedindo uma revisão. Pode passar, por favor? Porque os estados transferem recursos para municípios via Fundeb, aqui já lembrei, né, porque o ICMS de responsabilidade dos estados, né, André? E do Distrito Federal, o tributo que tem mais peso na composição do Fundeb, né? E as redes municipais concentram a maior parte das matrículas, senador Flávio, da educação básica, né? Mesmo com o papel redistributivo do Fundeb, os municípios ainda são responsáveis pela maior parcela do gasto público em educação. Sem o Fundeb, que garanta a transferência de recursos estaduais aos municípios e de recursos federais, aos fundos estaduais, a situação do município seria ainda mais delicada. Aliás, eu acrescentaria aqui que seria desastrosa, repito. Imagine, a rede de educação básica no país, na esfera pública, ela é ofertada exatamente pelos municípios e pelos estados, de acordo com os comandos constitucionais. Os municípios, o foco na questão do ensino fundamental e os estados com foco exatamente no ensino médio. Então, veja, repito, sem o Fundeb seria um colapso. Essa rede de educação básica que envolve quase 50 milhões de pessoas pelo país afora, entre creche, ensino fundamental, ensino médio com as suas mais variadas modalidades, simplesmente seria inviabilizada, né? Pode passar, por favor? A importância do Fundeb é reivindicada por partidos dos mais variados espectros políticos, de modo que existe ambiente no Parlamento para aprovação de uma PEC que aperfeiçoa o Fundeb e que o torne um instrumento permanente de desenvolvimento da educação básica e valorização dos profissionais da educação. Nos mais variados espaços de discussão sobre o futuro do Fundeb, o que nós reivindicamos é exatamente isso: a transferência dele do ato das disposições constitucionais transitórias para o corpo permanente da Constituição Federal e ampliação da complementação da União, que seria um passo fundamental, senador Flávio Arnes, para a gente elevar a qualidade do ensino, esse também um grande desafio, e também por avançar no papel redistributivo do Fundeb. E aqui eu quero destacar esse item, né, do debate plural, suprapartidário aqui, em defesa da educação. Foi assim na Câmara, tem sido assim no Senado, e assim deve ser. A educação não deve ser bandeira de partido A, B ou C. É uma bandeira da sociedade brasileira. E, naturalmente, cabe, né, aos partidos, né, ter a devida consciência sobre isso e assumirem, né, o compromisso. Pode passar, por favor? Bom, a proposta para o novo Fundeb, aprovada pelo Fórum de Governadores, que eu represento aqui nesse exato momento, está em completa sintonia com o CONCED e com a União de Dirigentes Municipais de Educação, e dialoga com as demais entidades do campo da educação. É importante colocar exatamente isso aqui, senador Flávio Arnes e demais convidados. Designada que fui pelo Fórum dos Governadores para coordenar esse debate sobre o Fundeb, tive, como sempre, né, a cautela e a sensibilidade de dialogar com os diversos segmentos da comunidade educacional. E, evidentemente, que o diálogo com o CONCED e com a Undime, por uma razão objetiva. O CONCED representa os nossos secretários estaduais de educação e a Undime representa os nossos secretários municipais de educação. Em diálogo também com a CNM, né, André? E em diálogo com as demais entidades do campo educacional, a Campanha Nacional pelo Direito à Educação e diversas outras entidades, né, e movimentos em defesa da educação, né? Então, graças a Deus, consegui apresentar a proposta no Fórum dos Governadores, que foi aprovada por unanimidade. Portanto, essa proposta que estou trazendo aqui para conhecimento aqui do Senado da República, ela tem o respaldo dos 27 governadores e ela tem um respaldo do CONCED e da Undime, e dialoga, assim, com as demais entidades do campo da educação. E a nossa proposta é muito simples, senador Flávio Arnes. Eu
entendo que não é necessário inventar a roda e, sobretudo, diante desse momento conjuntural que o país vive, me parece que é mais assertivo, é mais adequado a gente fazer 2 acréscimos ao Fundeb. Primeiro, a transferência do Fundeb do ato das disposições constitucionais transitórias para o corpo permanente da Constituição, para que, a partir daí, ele se torne uma política de Estado permanente, portanto, sem prazo de validade, né? E, ao mesmo tempo, repito, a necessidade imperiosa de ampliação da participação da União no financiamento da educação básica. E estamos fazendo isso de forma responsável. A nossa proposta sai dos atuais 10% para 20% no primeiro ano de vigência do novo Fundeb e de 20% para 40% em 10 anos. Um aumento progressivo de 2% ao ano até exatamente atingir 40%. Então, repito, é uma proposta responsável, até porque nós, governadores, temos que dialogar também com o cenário a nível nacional de dificuldades orçamentárias e etc. Então, por isso que tivemos esse cuidado, senador Flávio Arnes. Repito, 10 anos. Agora, é evidente que é preciso que no primeiro ano de vigência do novo Fundeb a gente dê um salto, porque não tem mais como, repito, o Fundeb se sustentar com apenas 10% de participação financeira da União. E se viabiliza por completo os nossos planos estaduais e municipais de educação e, consequentemente, o Plano Nacional de Educação. Então, trazemos aqui, repito, essa proposta responsável. Aumenta de 10% para 20% no primeiro ano e o aumento progressivo de 2% ao ano até atingir 40% em 10 anos. Pode passar, por favor? A proposta que apresentamos, como já disse, dialoga com o CONSED e com a Undime, né? Você voltou, pode passar. Não, tudo bem. E como falei, a transferência do Fundeb para o corpo permanente da Constituição. E só ressaltando que a ampliação progressiva da complementação da União ao Fundeb para 40% do total dos fundos permite que o valor anual mínimo por aluno também seja progressivamente elevado e, dessa forma, atenção CNM, Frente Nacional dos Prefeitos, dessa forma, mais estados e municípios passarão a ser contemplados pela complementação da União, o que significa potencializar o papel redistributivo do Fundeb e avançar na equidade. Porque hoje, senador Flávio Arnes, hoje apenas 9 estados são beneficiados com a complementação financeira da União. Naturalmente, a gente aumentando a participação financeira da União, Henrique, nós vamos incluir o maior número de estados e municípios até chegarmos a todos os estados no momento em que ele atingir 40% a participação financeira da União. Pode passar para a gente ir concluindo aqui. Isso aqui, de acordo com o estudo técnico da consultoria do orçamento e fiscalização da Câmara, o aumento de complementação da União de 10% para 20%, o que mencionei agora há pouco, permitirá que a gente já dobre, senador Flávio Arnes, o número de estados contemplados pela complementação da União. Olha só, 10% hoje, apenas 9 estados são contemplados com a complementação financeira da União. A gente passando de 10% para 20%, nós já dobraremos o número de estados que serão contemplados com a participação financeira da União para 20%. E acrescentando que, se nós conseguirmos avançar e a complementação da União chegar a 40% do total dos fundos, aí praticamente todos os estados, bem como o Distrito Federal, seriam contemplados pela complementação da União. Essa é a nossa luta, é o nosso belo desafio. Pode passar, por favor? Aqui são os estados hoje que são contemplados com a participação financeira da União: Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará. Praticamente os estados do Nordeste. Infelizmente, o meu querido Rio Grande do Norte não está aí. Pode passar. Bom, aqui foi aquilo que eu já coloquei, né? As simulações, por exemplo, que são feitas pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação,
A campanha fez um estudo onde mostra que a proposta de concede Undime, que a proposta dos governadores seja aprovada até 2020, 17 fundos receberão complementação da União ao Fundeb a partir de 2021, e os demais estados, e ao final, chegando a 40%, todos os fundos estaduais receberiam o complemento da União sem exceção. Esse é um estudo feito pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Pode passar. Bom, por fim, por um novo Fundeb com mais participação da União no financiamento da educação básica, as propostas aqui em tramitação, nós temos a da Câmara, que é a PEC 15 da deputada Raquel Muniz e outros, relatada pela professora Dorinha, né, outra lutadora em defesa da educação. A PEC aqui do Senado, senador Flávio Arnes, de autoria, né, da competente senadora Lídice da Mata, hoje deputada federal. PEC essa que eu tive a honra de relatar, viu, senador Flávio Arnes. Tem a 3319 do senador Cajuru e outros, e aqui a PEC 65 do senador Randolfo e outros. E aqui eu quero destacar a importante iniciativa do senador Randolfo, o senador Davi Alcolumbre, presidente do Senado, que acolheu a nossa proposta, a proposta do Fórum dos Governadores. Na verdade, a PEC 65 do senador Randolfo incorpora exatamente o eixo central da proposta dos governadores do Brasil, na busca da instituição de um novo Fundeb, na medida em que torna o Fundeb uma política permanente e o aumento progressivo da participação financeira da União. Eu coloco ali que todas essas propostas defendem o Fundeb como uma política pública permanente e também todas elas defendem uma maior participação financeira da União no financiamento da educação básica. O que varia é que, por exemplo, tem propostas que defendem passar de 10 para 30, de 10 para 50, e a nossa dos governadores de 10 para 40, mas de forma escalonada, progressiva. Mas é importante destacar os aspectos que têm em comum, senador Flávio Arnes, né? Até porque, como o nosso sistema é um sistema bicameral, é muito importante a gente constatar aqui que o Congresso Nacional, que o Parlamento Nacional está em sintonia no tocante a duas questões. Primeiro, tornar, sim, o Fundeb uma política permanente, portanto, sem prazo de validade, para que a gente tenha um futuro menos incerto no que diz respeito ao financiamento da educação básica. E todas essas propostas dialogam com algo fundamental, que não dá mais para a União participar com apenas 10% no financiamento de uma das mais importantes modalidades da educação brasileira, que é a educação básica. Pode passar? Bom, Fundeb se revelou uma importante política pública voltada para o financiamento da educação básica, e eu afirmo isso aqui com todas as letras, inclusive na condição de professora. Acho que foi uma das mais importantes conquistas para a educação pública nesses últimos 20 anos. E uma conquista, inclusive, eu dizia na época, que vai influir sobre os destinos da educação pública no Brasil durante muitas décadas ainda. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é exatamente uma demonstração, né? O que nós estamos propondo agora é isso, senador Flávio Arnes, tornar uma política permanente com a ampliação financeira da União junto aos estados e municípios, avançando no regime de colaboração e no Pacto Federativo. Por fim, pode passar aí. É isso. Termino aqui com a inspiração de Milton Nascimento. Se muito vale o que já foi feito, mais vale o que será. Por um novo Fundeb, muito obrigada. Muito bem. Agradeço a governadora, senadora, e foi muito importante no sentido de termos toda esta a retrospectiva, né, dos esforços que foram feitos desde o Fundef para o Fundeb, os desafios à época, os esforços feitos, a regulamentação, porque chegamos hoje num ponto em que nós temos que olhar, então, a governadora representando o Fórum de Governadores. Isso é importante também, né? Porque semana passada
nós tivemos o CONSED, que são secretários estaduais, e a Undime, secretários municipais, e o MEC também, que esteve aqui, né? Além de a campanha pelo direito à educação e todos pela educação. E hoje nós temos, então, os governadores, os municípios e o Ministério da Economia. Eu passo a palavra ao Henrique Carvalho, representando o Ministério da Economia. Presidente, pela ordem, rapidamente, porque estamos chamando ao plenário, mas eu queria deixar registrado aqui, e o respeito também aos demais palestrantes, eu vou e volto, mas queria deixar registrado o cumprimento à minha titular desse mandato, do povo do Rio Grande do Norte, que eu tenho a honra de suceder e que sempre aqui, quando falo, faço referência a isso, pelo grande aprendizado que a gente está tendo aqui, e não só aqui, em todos os fóruns onde a gente chame Fátima Bezerra para falar sobre políticas públicas de educação, a gente tem uma verdadeira aula e um histórico impressionante de contribuições, desde as autorias de piso salarial, as relatorias do próprio Fundeb, o trabalho acumulado na defesa desse setor, inclusive em Harvard, onde eu tive a oportunidade também de acompanhá-la, e Harvard ouviu Fátima Bezerra sobre educação pública no Brasil e aplaudiu, e isso não tem uma coisa mais expoente, sem absolutamente desprezar nossos fóruns próprios nacionais, mais do que uma universidade da excelência de Harvard convidá-la para falar sobre educação pública no Brasil. Isso mostra o peso que essa senadora e governadora tem nessa construção importante. E o segundo ponto é a importância desse momento em que a gente apresenta essa emenda e a quantidade de emendas, o que já demonstra de cara a importância desse tema. E agora essa emenda que praticamente consolida todas elas, e da qual eu também tenho a honra de fazer parte como coautor, mas salientar a quantidade de partidos e a diversidade de partidos e representantes que nós temos nessa iniciativa. São 10 partidos, e eu nomino aqui, além do meu Partido dos Trabalhadores, o PSDB, o Podemos, a Rede, a Cidadania, DEM, PMDB, PSB, PSD e PP. Então, e o seu parecer, relator Flávio Arnes, competentíssimo, já favorável a essa emenda, a essa consolidação, será muito importante. Principalmente pelo momento em que a gente está vivendo. Sabe-se que o Fundeb não necessariamente abarca todos os setores da educação, mas essa emenda é uma espécie de resposta construtiva, institucional, não uma resposta só de protestos. Os protestos são extremamente importantes. Hoje temos mais um dia de protestos em favor da educação, contra cortes. Estamos vivendo protestos nas ruas, protestos nas universidades e nas escolas, mas estamos vivendo também, por parte do Ministério, certos exageros de linguagem e de cobrança, e atitudes, às vezes, um pouco destemperadas e sem sentido. Isso agrava a situação. Ao invés de construir a educação, o ministro se coloca no rol de alguns ministros desse governo que eu tenho chamado de antiministros. São ministros que parece que estão colocados ali para destruir o setor que eles deveriam cuidar. E o ministro da Educação, me parece, está caminhando para essa linha do antiministério. E os protestos vêm em consequência disso, mas principalmente o mais grave é a preocupação que os gestores, os reitores, mas também os demais gestores da educação pública têm passado esse ano, sem saber absolutamente como é que vai caminhar a gestão da presidência, a gestão do Ministério a esse respeito. Então, acho que essa emenda, saindo das disposições transitórias e trazendo para o rol permanente, de política permanente do Estado brasileiro, assegurando que isso passe a ser uma coisa que não fique ao sabor dos programas de governo, mas que se coloque como uma política de Estado, é extremamente importante neste momento também. Então, nós temos um clima favorável, não apenas pelos partidos que estão representados pelos coautores dessa emenda, como também pelo momento, em função da resposta institucional, correta, elegante, proporcional a esses movimentos que nós estamos vendo, tanto na rua quanto nas escolas e também no Ministério. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado aos demais pela vinda de falar. Quero agradecer o Jean Paul Prates, que está continuando, o mandato seu, e enaltecer o trabalho que é desenvolvido por ele. A senadora Fátima está muito bem representada. Quero destacar a presença do nosso senador Confúcio Moura, membro titular da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, sempre uma referência nas opiniões, nos debates sobre a área.
E agradecer de novo a governadora. Sim, a gente sabe que tem que ir e voltar e retornar. A governadora sabe bem como é que essas coisas acontecem. Mas eu passo em seguida, então, a palavra ao nosso colega, né? Seja muito bem-vindo, também representando o Ministério da Economia, assim como outras pessoas, Henrique Carvalho. Bom, eu agradeço, presidente Flávio, pelas palavras e pelo carinho que nos recebeu aqui, eu e os meus colegas da equipe. A governadora Fátima Bezerra, é um prazer sentar com a senhora na mesma mesa, a senhora que relatou a lei que hoje regulamenta o Fundeb, uma lutadora aí pela educação, e ao André, da CNM, é um prazer também. Bom, eu falo aqui em nome do Ministério da Economia, mas eu sou um técnico da carreira dos analistas de planejamento e orçamento, né, do antigo Ministério do Planejamento, hoje Ministério da Economia. E eu poderia dizer que o Ministério da Economia ele está preocupado com esse assunto. A gente tem discutido internamente bastante o Fundeb, acompanhado as reuniões junto ao MEC. Temos lá um grupo técnico que tem trabalhado junto com o MEC para tentar construir a melhor proposta da renovação do Fundeb. O Ministério da Economia não tem em si uma proposta fechada ainda para o Fundeb, mas eu poderia dizer que, muito provavelmente, o ministro Paulo Guedes ele é favorável à renovação do Fundeb, né? Apesar da questão da desvinculação, já houve algumas conversas do nosso secretário Alexandre Manoel com o ministro e ele nos passou essa impressão, né? Eu não posso falar pelo ministro, mas essa eu acho que é uma notícia interessante para ser passada aqui. E eu trouxe uma apresentação em que eu vou, por favor, pode passar. Eu vou fazer uma contextualização. Obrigado. Uma breve contextualização sobre o Fundeb e os efeitos que a gente verificou na educação que o Fundeb teve, e depois 3 breves considerações iniciais que a gente já pode dizer que é um consenso dentro do Ministério da Economia sobre o Fundeb e a sua renovação. Então, inicialmente, a gente reconhece a importância do Fundeb, a revolução que foi o Fundeb. O Fundeb ele tem por trás de si, né, uma ideia republicana de gerar, buscar a igualdade de oportunidades, né, ao fazer uma espécie de um pacto federativo na educação, em que o dinheiro vai atrás das matrículas e não fica somente no ente que o arrecada. E o Fundeb, a gente reconhece que é um instrumento importantíssimo no financiamento da educação básica, tanto pelo mecanismo que opera, como pelo volume de recursos que ele instrumentaliza, né? Você tem 63% hoje de todo o gasto vinculado na educação básica passa pelo Fundeb. O volume aí de 152 bilhões de reais no ano passado passou pelo Fundeb. E, assim, o Fundeb gerou vantagens e conquistas para a sociedade brasileira que são inegáveis, né? Se o Fundeb não existisse, a diferença entre o menor valor municipal por aluno e o maior seria de 120 vezes. Você teria o município que menos gasta por aluno, dada a sua baixa arrecadação, gastando aí R$500 por aluno, frente ao município que tem a maior arrecadação e o maior gasto por aluno, que seria de R$60 mil. Com o Fundeb, o mínimo e o máximo de aplicação hoje, eles são corrigidos, respectivamente, para aproximadamente R$3 mil e R$20 mil. Então, você tem aí um ganho de diminuição das desigualdades, que a desigualdade ainda permanece, mas é um ganho inegável que o Ministério da Economia reconhece a importância do Fundeb. E o Fundeb, como a governadora Fátima já tinha colocado, o Fundeb e antes do Fundef, eles foram decisivos para universalizar o ensino fundamental e ampliar a cobertura de creche e do ensino médio. E, além disso, ele provocou, né, com o aumento da complementação da União, um aumento do orçamento global da educação básica e do gasto por aluno.
Então, você tem aqui num segundo slide os efeitos tanto do Fundeb quanto de outras variáveis no financiamento do gasto por aluno. Você tem ali no primeiro gráfico, o Brasil ali é a curva azul escura, né? Você tem ali o gasto por estudante em relação ao PIB per capita. Quanto que do nosso PIB per capita a sociedade brasileira hoje gasta por aluno da educação básica? Então, você vê uma evolução considerável, né, desde 2002, que a gente gastava cerca de 12% do PIB per capita por aluno, para hoje nós estamos gastando aí 23%. E o Fundeb, a partir ali de 2007, tem um peso considerável nessa evolução. O outro gráfico, por uma outra ótica, mostra a mesma evolução, só que o gasto por estudante em dólares PPPs, né? É uma comparação internacional. Você vê também uma evolução considerável no gasto por aluno. Hoje a gente gasta um pouco mais até do que o resto da América Latina, mas ainda bem distante dos demais países da OCDE, que são bem mais ricos que nós. E aqui um retrato de como que evoluiu a complementação da União. A complementação da União do Fundef e do Fundeb. Você vê que até 2006 era irrisória a complementação. A linha azul é o percentual da receita líquida da União que é destinado para a complementação. A linha laranja é o percentual do PIB que significa a complementação, e a linha cinza é o valor da complementação em si, em bilhões de reais de 2018. Então, você percebe que, a partir de 2006, o Fundeb, a complementação da União ao Fundeb cresce bastante também o comprometimento do orçamento da União com o Fundeb, e cresce também a participação da complementação da União em relação ao PIB, como bem colocou a governadora Fátima, hoje está por volta de 0,20% do PIB. E como consequência de todos aqueles efeitos do Fundeb e de outras variáveis, a gente teve um ganho nos últimos anos aí, civilizacional e interessantíssimo, né? Ali você tem nesse gráfico a relação entre o gasto por aluno na educação superior dividido pelo gasto por aluno na educação básica. Então, no ano 2000, o gasto por aluno na educação superior pública era 11 vezes maior do que o gasto por aluno na educação básica. À medida em que a gente passou a priorizar cada vez mais o gasto por aluno na educação básica, essa relação veio diminuindo e hoje está por volta de 3 vezes. Ainda se gasta menos, né, em relação ao gasto por aluno na educação básica que o ensino superior, mas no mundo inteiro é assim, mas a gente está se aproximando da média dos demais países do mundo aí, em relação a essa diferença, gasto no ensino superior, gasto na educação básica. No entanto, e aí a gente precisa lembrar que o Brasil, apesar de toda essa evolução positiva no financiamento, ele ainda permanece com um desempenho em relação aí aos exames internacionais, ao PISA, inferior aos demais países, inclusive a América Latina, que gasta menos do que nós por aluno na educação básica. A gente praticamente no ensino médio, a gente quase que triplicou o gasto por aluno, e quando a gente olha os dados do IDEB e das avaliações do INEP, nos últimos anos a gente até regrediu um pouco no desempenho do aluno do ensino médio. Então, é algo que a reformulação do Fundeb deve considerar para tentar atacar esse problema. Aqui é um gráfico do professor Ricardo Paz de Barros, que mostra também como que o Brasil está em relação ao resto do mundo em termos de desempenho nesses testes internacionais frente ao gasto por aluno na educação básica. Então, a gente percebe ali que o Brasil gasta mais ou menos 4 mil dólares por aluno na educação básica, mas tem um desempenho no PISA pior do que países que gastam até menos, como o México, por exemplo, ou um pouquinho mais, como o Chile. Então, assim, é uma outra forma de mostrar que a gente precisa atacar essa questão do desempenho, da qualidade, da maior eficiência do gasto. E a gente tem um fator a favor do Brasil, né? A partir de 2003, a gente passou a ter uma redução do número de
matrículas na educação básica por conta da evolução da demografia, né? A gente tem uma queda na taxa de natalidade. Então, isso vai auxiliar o Brasil a aumentar o gasto por aluno, mesmo que não haja aumento no financiamento da educação de uma forma global. Então, feitas essas considerações com relação à contextualização, a gente gostaria de colocar algumas considerações que, dentro do Ministério da Economia, a gente já considera consenso. A primeira delas é a possibilidade de mais equidade na redistribuição de recursos, né? Já virou lugar comum falar que o Fundeb, atualmente, ele transfere, por meio da complementação da União, recursos para municípios ricos de estados pobres, enquanto municípios pobres de estados ricos ficam sem a complementação. Então, se o objetivo do Fundeb é equalizar, diminuir a desigualdade entre, né, de gasto por aluno entre as diversas redes de ensino do país, a nova formulação do Fundeb ela não deveria deixar passar essa oportunidade de corrigir esse problema, né? E a gente acha que esse problema ele pode ser considerado tanto em relação à complementação da União, mas também no critério de distribuição intraestadual do Fundeb, né? Deveria considerar as demais despesas vinculadas à educação que cada ente realiza. Cada município tem lá a sua arrecadação própria e, por determinação constitucional, ela também tem que destinar esses recursos para a educação básica. Então, na hora de distribuir o bolo de cada fundo estadual, é interessante que a nova formulação do Fundeb considere essas outras receitas dos municípios para dar para quem realmente mais precisa, né? E há redes, né, como eu disse, de ensino com complementação da União sem necessidade para equalização. A Fátima mencionou o estudo da Câmara, né, da consultoria da Câmara, do Cláudio Tano, que ele faz essa análise de qual que é o volume de recursos da complementação da União que vai para municípios que não precisariam desses recursos para equalizar os gastos, para atingir o mínimo. Então, hoje está em torno de 31% de toda a complementação da União, ela está indo para esses municípios e que poderiam ir para municípios que mais precisam, né? Um segundo consenso, uma segunda consideração que a gente gostaria de fazer é que a gente acha importante aproveitar essa oportunidade de reformulação do Fundeb. É uma oportunidade única. A gente não reforma a Constituição para alterar questões relacionadas à educação todo ano. Então, a gente acha que é uma oportunidade para criar incentivos para aumentar a eficiência na educação. E aqui a nossa inspiração é o caso de sucesso do Ceará. Foi essencial para a revolução que aconteceu no Ceará a vinculação de parte dos recursos destinados aos municípios ao desempenho que cada município tem na área educacional. A gente sabe que a melhor maneira de incentivar práticas e cobrar resultados é por meio de recursos. Então, a gente acredita que, tanto na distribuição da complementação da União, quanto na distribuição intraestadual do Fundeb, a gente deve aproveitar essa oportunidade para tentar criar, nem que seja numa pequena parcela do Fundeb, um incentivo à eficiência, ao desempenho. Eu acredito que isso vai dar um ganho muito grande no nosso desempenho naqueles exames que eu já mencionei. E, por fim, né, nós, no Ministério da Economia, a gente tem que dizer que a gente não é contrário ao aumento da complementação da União, mas desde que a gente diga de onde esses recursos virão, né? A gente está, pela primeira vez na história do país, no 5º ano de déficit primário, né? O PLDO para o ano que vem indica que a tendência é de déficit até 2022. Como disse o secretário especial Valderi, a gente está respirando por canudinho, né? E a complementação da União, apesar de não ser contabilizada para fins de cumprimento do teto, ela impacta o resultado primário. A gente não tem apenas o teto como regra fiscal, a gente tem a meta de resultado primário, que ela sim é afetada pela complementação da União. Então, assim, logo, qualquer incremento na complementação da União ao Fundeb precisa advir da realocação de recursos orçamentários que já existem, de forma a preservar a sustentabilidade fiscal. De nada adianta a gente ignorar a sustentabilidade fiscal, entrar numa
espiral inflacionária, passar a imprimir dinheiro, e aí a gente sabe que a inflação prejudica os mais pobres, e o objetivo do Fundeb é justamente atacar a questão da desigualdade. Então, a gente precisa aliar essas duas variáveis, e estamos à disposição para o debate. O Ministério da Economia está preocupado com o assunto, e é isso. Agradecemos ao senador Flávio o convite. Eu agradeço a participação do Henrique Carvalho. E eu havia, até para destacar, conversado com o Henrique, que entre essa audiência e a outra, nós nos sentarmos também para amadurecermos o assunto do financiamento, né? As alternativas, não precisa ser só em audiência pública, né? A consultoria está aqui presente, a assessoria do Senado, e queremos também entrar muito em contato com a Câmara dos Deputados, com a relatora Dorinha, com o presidente também, para que nós possamos afunilar e chegar a um certo consenso, não é? O que fortaleceria até junto, para depois falarmos imediatamente depois com o ministro Paulo Guedes e, obviamente, o ministro da Educação, Casa Civil, o presidente, e assim por diante. Passo a palavra ao André Alencar. Senador Flávio Arnes, me permita só rapidamente, porque daqui a pouco vou pedir compreensão a Henrique e a André, porque vou ter que me deslocar para o aeroporto. Desde segunda que estou cumprindo a agenda em defesa dos interesses do Rio Grande do Norte. Cumprimentar o senador Isalci, mas rapidamente, senador, só colocar o seguinte. Primeiro, cumprimentar Henrique aqui pela apresentação, viu, Henrique? Contribuição que traz aqui para o debate, importante, né? O olhar do Ministério da Economia. E dizer aqui para o senador Flávio Arnes e para os demais, a proposta dos governadores, repito, ela está em total sintonia com o Concede e com a Undime. Ela já foi entregue formalmente ao ministro da Educação. E, na ocasião, nós propusemos ao ministro da Educação que fosse criada uma comissão para dar andamento ao debate, porque, como o próprio nome está dizendo, é uma proposta, né, senador Flávio Arnes? E nós propusemos ao ministro da Educação que fosse utilizada a própria modelagem que o atual Fundeb tem em matéria, né, de participação da sociedade, de interlocução com a sociedade, que é a comissão intragovernamental. É formada por quem? Pelo conselho tripartite, o MEC, o Concede e a Undime. E os governadores fizeram essa proposta porque, naturalmente, nós, governadores, nos sentimos legitimamente representados pelos nossos secretários estaduais de educação. Igualmente, os prefeitos se sentirem representados também pelos seus secretários municipais de educação. Evidentemente que sem prejuízo de maneira nenhuma da participação da CNM, muito importante, André, aqui mais uma vez, da Frente Nacional dos Prefeitos e do próprio Fórum dos Governadores. Mas nós colocamos para ele que é necessário, senador Flávio, ter uma instância para que a gente possa organizar o debate, a quem a gente possa exatamente se dirigir. E essa comissão, o MEC, Concede e Undime, para fazer o diálogo permanente com os governadores, fazer o diálogo permanente aqui com o Congresso Nacional. Nós temos que dialogar com a Comissão de Educação aqui do Senado, como estamos fazendo, graças à iniciativa exatamente aqui do senador Flávio Arnes e dos demais senadores. Nós temos que fazer esse diálogo com a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, ou seja, um diálogo permanente com as frentes parlamentares em defesa da educação, até porque a última palavra, a palavra final, será do Parlamento Nacional. Então, era só essa observação que eu queria fazer, ao tempo que deixo aqui meu WhatsApp para o senhor, porque, em nome do Fórum dos Governadores do Nordeste, me coloca aqui à disposição
inteiramente, senador, para que a gente possa estabelecer esse diálogo e que, ao final, tenhamos aquilo, né, que é o desejo, né, da sociedade brasileira. Não é só dos estudantes da educação básica e dos professores, mas um Fundeb forte, robusto, permanente, e um Fundeb, repito, com mais participação financeira da União no financiamento da educação básica. Agradeço imensamente. Eu já tinha dito para a governadora, olha, me dê o WhatsApp aí que eu quero falar me permite chamar com você o tempo todo, né, também. Imagina. Até pela história toda, né, também. Mas eu quero destacar a importância de ter essa instância, obviamente, e de termos reuniões de trabalho, sabe? O Henrique já se dispôs a fazer isso junto com a equipe, né? André Alencar, né, representando os municípios. Muito bom dia a todos. Queria primeiramente agradecer à Comissão de Educação em nome do nosso presidente Glademir Harold, cumprimentar o senador Flávio Arnes, governadora Fátima, colega do Ministério da Economia, o Henrique. Só salientar novamente que o Fundeb é hoje o maior fundo público, né, como já foi dito aqui, 150 bilhões, atende aí 43 milhões de matrículas. É impensável hoje, né, governadora, a gente pensar a educação brasileira sem essa redistribuição de um recurso que muito provavelmente já era vinculado à educação, mas como a gente tem uma arrecadação no país muito concentrada, a gente tinha localidades que não conseguiam atender aí as suas demandas de educação, e o Fundeb veio para suprir um pouco essa lacuna e ajudar a chegar recurso onde não chegava. Essa é a grande realidade e o grande mérito do Fundeb. O que eu vejo no debate que tem sido construído nesses últimos 2 anos é que a ideia é a gente manter o mesmo volume de recursos com um aumento progressivo ali da União, mas a gente tentar dar maior qualidade para o que já é bom. É interessante que a proposta que eu vejo que o Ministério da Economia está tentando ganhar corpo aí. A academia já tem nos procurado há um tempo, justamente nesse raciocínio de que seria interessante a gente incorporar mais potencial redistributivo ao fundo. E a gente tem feito simulações nesse sentido, e isso parece razoável de tentar aproveitar da melhor forma o recurso que a gente tem. O nosso cenário fiscal, ele realmente é um pouco restrito para todos, né, para os governadores, para os prefeitos, né, para a União. Então, a gente fazer mais com o que a gente tem, eu acho que é mais perto das nossas possibilidades. Então, o que eu vejo é que a ideia do Fundeb permanente, ela está cada vez mais consolidada, né? É difícil de imaginar hoje uma política sem o fundo, né? Eu tive o prazer de acompanhar lá no Fórum dos Governadores a discussão, e a gente entende assim, até os governadores veem que a perda que eles têm no fundo, ela é significativa em prol da educação, porque ela vem resultante também de uma municipalização da matrícula, né? Assim, os governadores não é que eles têm perda, eles deixaram de fazer o financiamento diretamente e passaram a cofinanciar via Fundeb as matrículas dos municípios, o que é mais razoável, até porque a questão de gestão, né, pelo perfil da oferta, os municípios têm condições de fazer isso com maior, vamos dizer assim, capacidade de gestão e de controle. Então, acho que esse entendimento é razoável e é muito bem-vindo que os governadores... E é razoável também que eles não queiram aumentar as perdas, queiram manter, assim, congelar o que já perdem hoje, mas também que esse novo critério que a gente venha a propor, Henrique, ele não traga novas perdas aos governadores. Eu acho isso razoável. E a ideia nossa, e estamos dispostos até de aplicar esse tal multiplicador fiscal, que seria isso que o Henrique colocou, de estar incluindo como critério de ponderação recursos que são hoje dos municípios e não entram no Fundeb, como o ISS, o IPTU, e também os 5% dos impostos hoje vinculados adicionais, e criar um critério de ponderação, basicamente fazendo o quê?
garantindo que se você dá mais recurso para quem tem menor disponibilidade fora do Fundeb, né, para gastar na educação. A gente está disposto a aplicar isso apenas na cota municipal, justamente para não abrir esse debate com os governadores de aumento de perda. Alguns a gente já simulou estariam perdendo mais com esse multiplicador, outros ganhando. Então, a nossa proposição é que você faça a distribuição dentro dos 27 fundos, entre estados e municípios, aplicando esse multiplicador apenas na segunda fase, ou seja, no primeiro momento você mantém as ponderações atuais apenas por etapa, né, e as ponderações que já estão consolidadas. E depois eu vou falar um pouco das ponderações por etapa, que eu acho que tem que ser simplificado, da forma como está, não faz muito sentido manter essa quantidade enorme de ponderações que não refletem os diferenciais de custo. Mas eu só peço licença, me desculpe, inclusive, por estar interrompendo, mas só agradecer a presença da governadora Fátima Bezerra, né, uma autoridade nesse assunto, como já foi destacado, agradecer a presença, né, a disponibilidade, e vamos conversar, né, Fátima, bastante sobre isto, também assim como com o Henrique, com o André, né, André? Né, eu acho que o Fundeb tem que ser a muitas mãos, e todos nós estamos nos debruçando bastante para irmos afunilando, pensando, vendo os prós e os contras, né? O que seria adequado, o que é possível também, né? Às vezes a gente pensa num cenário que... Mas, enfim, mas de qualquer forma, agradecer muito, porque a governadora tem que ir ao aeroporto, mas a gente agradece muito a presença, sabe, Fátima? Desculpe ter interrompido, sabe, André, mas a mesma observação que eu fiz para o Henrique, não observação, convite, né, para a gente dialogar e aprofundarmos. Está aqui a assessoria do Senado, do partido, né, e da Câmara, né, e vamos fazer essas simulações, como, aliás, semana passada já foi feito também, mas é bom para a gente ver como melhorar, assim, a qualidade. Mas, por favor, continue. Eu acho que esse esforço de consenso, eu acho que não está tão distante, né? A discussão ela tem encaminhado cada vez mais para os pontos consensuais, tanto aqui na Câmara quanto no Senado, a discussão que a gente vem acompanhando não está tão longe da gente atingir. Assim, todo mundo quer um Fundeb permanente, todo mundo acha que o volume de recurso atual é bom, que a União tem que entrar com mais alguma coisa, até assim, o Ministério da Economia já acha que é razoável. Então, a questão agora é ir calibrando, né, e tentar incluir esses novos refinamentos. Nós sabemos que essa discussão de uma redistribuição dentro da esfera municipal vai criar alguns conflitos, né, distributivos, como toda mudança traz, mas nós estamos dispostos, né, porque essa é a natureza do Fundeb, realmente fazer uma redistribuição. Então, se a ideia do Fundeb é redistribuir, nós estamos dispostos a melhorar, inclusive, essa redistribuição, e politicamente a Confederação tem atuado no sentido de enfrentar os desequilíbrios fiscais da nossa federação. Passando a alguns pontos, eu concordo aqui já da complementação da União com o Henrique, que é muito ruim hoje a gente estar separando apenas por estado a complementação, né? Você tem ali, por exemplo, no próprio Rio Grande do Norte, da nossa governadora, municípios muito pobres que não recebem complementação, não é? E, inclusive, municípios que estão bem fiscalmente, em estados ruins, né, que na média é ruim, eles estão bem fiscalmente e acabam recebendo essa complementação. Talvez uma ideia, para não gerar tanto conflito, é manter 10% hoje atual nesse critério atual, e o que houver de crescimento já partir para um critério novo, que eu acho que assim, seria mais viável, né? Que aí esse critério novo não focasse na média estadual, mas em si, mas no mínimo do município. Aí a gente teria município no Rio Grande do Sul, município em São Paulo, município em Minas, em outros estados, que na média eles são bons, mas tem muito município ali que precisa assim, de complementação.
e a gente avançar aí nesses 10% ou 5% que a União venha a acrescentar na sua complementação já nesse critério novo, sem estar congelado ali por estado, seria interessante. Deixa aí a sugestão para o debate. Um ponto que eu queria levantar para a consideração da governadora é a questão que ela está incluindo ali o custo aluno-qualidade como o critério de mínimo. Isso a gente tem uma dificuldade até de avaliar o efeito redistributivo disso. A mensuração do custo aluno-qualidade, ela tem se mostrado difícil, né? Então, você está tirando ali o valor por matrícula mínimo e está colocando o custo aluno-qualidade como patamar mínimo. A gente não sabe nem qual é a implicação disso redistributivo para a União. Queria ouvir um pouco depois ali na construção do debate a governadora e até a consultoria da Casa. A questão ali do piso do magistério, nós achamos que o ideal seria tratar isso na lei específica. A instituição tem até uma posição consolidada de que o piso ele tem que ser corrigido pela inflação, porque hoje já tivemos um crescimento grande do mínimo, né? E esse mínimo ele atinge aí todos os municípios do país que têm suas desigualdades fiscais, suas capacidades fiscais limitadas, e então a ideia de manter isso na lei e não trazer aqui para a legislação do Fundeb, eu acho que é salutar, porque ela mantém, por exemplo, todas as propostas estão aumentando o mínimo, e isso vai implicar no aumento do piso, porque nós estamos com a receita, com o número de matrículas caindo, né? E aí teremos mais receitas, né? Se a atividade econômica voltar. Além disso, as propostas e as mudanças introduzidas estão elevando o mínimo. Isso vai fazer com a indexação do piso também aumente mais rápido. Então, o ideal é que a gente vá um pouco na linha do que hoje a União já está consolidando, que é fazer essa correção pela inflação. Nós já tivemos um crescimento grande aí nos últimos anos. Eu acho que isso tem que estar consolidado, né? Tem que manter, mas daqui para frente a gente acompanhar a inflação é o que seria mais razoável para a gestão local nesse sentido. A governadora também está propondo aqui uma ampliação do mínimo, do gasto mínimo do Fundeb, que hoje é de 60 para 75, e aí ela amplia, né? Ela coloca profissionais de educação, não só os professores, mas coloca profissionais no sentido mais amplo. Assim, em média, os municípios já gastam 80% com a remuneração. Do recurso do Fundeb, já 80% vai com a remuneração, mas a gente sabe também que existem diferenças. Tem municípios que têm pouca população de idade escolar, e isso teria um grande impacto para eles têm dificuldade de cumprir o mínimo e, nesse caso, engessar tudo em salário, chegando a 75% do recurso, talvez, acho que precisaria de uma discussão mais forte nesse sentido. Uma outra questão que a gente acha positiva é que as três propostas estão mantendo a complementação da União fora do teto, da PEC do teto dos gastos. Isso é importante, porque senão a gente não consegue ampliar, né? A gente sabe da dificuldade hoje do governo federal de estar conseguindo se manter nessa regra, né? Então, acho que manter a complementação da União fora do teto é importante para a gente avançar. Agora, um ponto que tem nos preocupado é que o seguinte: nós fizemos essa discussão com os estados e com a União, e a ideia de não incluir recurso novo. Os estados não estão incluindo nenhum recurso novo. Os recursos de município nós estamos incluindo como ponderação. Não é que os recursos vão entrar no fundo, até porque uma dificuldade operacional para isso seria enorme, né? De você estar ali consolidando toda a receita municipal e fazendo a retenção dessa receita, isso operacionalmente seria muito difícil, e por isso nós estamos dispostos a deixar isso entrar como ponderação, mas todas as PECs estão incluindo receitas novas de município, que são os 1%, aqueles que são distribuídos em julho e em dezembro. E isso foge um pouco do que tem sido pactuado, principalmente com os governadores, porque a gente sabe que a União, na situação fiscal que está,
O ganho de complementação que teremos com a União pode vir por redução das transferências voluntárias, que nós já temos observado nos últimos anos, principalmente os últimos 2 anos. Então, a União, pela sua restrição fiscal, eu acho que tende a aumentar a complementação, mas também a reduzir outras transferências. Nesse sentido, o ganho de complementação pode não resultar em recurso novo, né? E os municípios que já investem um volume grande estariam colocando um recurso que é um recurso bem estratégico. O 1% de dezembro, ele foi muito feliz e acertado de ser pago de uma vez só, porque ele ajuda a fechar as contas ali no fim do ano, né? Então, você hoje trabalhar com a ideia de que o prefeito, que está acostumado com a distribuição no FPM dos 4 bilhões adicionais ali no fim do ano, vai passar só a receber 3,2, isso é complicado politicamente para a gente e foge à ideia de manter o fundo como está. Então, esse ponto, eu tive na Câmara dos Deputados há 2 semanas, nós debatemos lá com a relatora Dorinha, e eu queria trazer aqui para o Senado que, assim, o 1% ele já é um recurso vinculado à educação. Nós não é que vamos tirar o recurso da educação, mas se você joga ele para dentro do bolo do Fundeb, você vai estar redistribuindo, inclusive, com os governadores, né? Passaria a estar distribuindo, inclusive, com os governadores. E o FPM, ele já tem um potencial equitativo, ele tem uma qualidade distributiva que é, inclusive, maior que a do Fundeb. Se você olha o coeficiente de Gini do FPM, ele é melhor do que o do Fundeb em termos distributivo. Então, a gente não estaria garantindo melhor distribuição do recurso e nós estaríamos criando aí uma dificuldade política de estar encaminhando a proposta com a inclusão desse 1%. Então, eu acho que é um recurso que já está vinculado à educação e não faz sentido a gente estar incluindo no debate sem ter recurso novo dos governadores e a União com a sua gradação e com essa tendência de redução das transferências voluntárias. Então, eu vou deixar minhas contribuições por aqui. Agradeço mais uma vez a comissão, em nome do nosso presidente, Glademir Aroude. Agradeço ao André. Você sempre está em Brasília também, né? A proposta é a gente se encontrar, né, e nos aprofundarmos naquilo que você, com tanta competência, está trazendo aqui também. Eu só gostaria de destacar algumas coisas que, na verdade, e ela destacou bem isto, né? A governadora Fátima Bezerra, ela fala em nome do Fórum de Governadores. E ela, assim, procurou enfatizar uma coisa, até particularmente, mas também na fala dela, da gente ser extremamente simples naquilo, né? Continuar com o que vem dando certo, e o simples a que ela se refere é ter, assim, a tornar o fundo permanente, em vez de provisório, permanente, e haver, como ela destacou muitas vezes, complementação de recursos da União. Então, eu não tenho certeza se o percentual de aumento dos municípios ou do Estado certamente não veio dos governadores. Mas, se você olhar o nosso relatório da PEC 65, né, nós já tratamos desse assunto lá no relatório. Dá uma olhada depois para a gente, sabe, André, e o Henrique também, né, onde foram feitas essas alterações. E também no custo qualidade aluno inicial, ou no custo qualidade aluno, que justamente com o mesmo argumento que você colocou, André, me permite chamar de você, com todo o respeito, né? E que você colocou no sentido de mensuração. Como é que nós vamos mensurar isso? A gente não tem como medir isso. E nesse sentido, então, mas você colocou lá na Constituição como uma referência, né? Quer dizer, toda escola tem que cuidar, né, do custo aluno qualidade, que deve conter, pelo menos, os seguintes elementos. Pelo menos caminhamos nesse sentido. Então, não há, pelo menos no relatório, por enquanto, que é uma proposta, né, também, como foi destacado, né, o relatório final. A não participação, há esse debate de se discutir, que o Henrique colocou bem também, né? Será que seria
uma coisa estadual ou municipal, a tendência é considerar municipal, né, para justamente ultrapassar esse problema do município pobre, né, também que esteja em estado rico, que não recebe, ou o contrário também, em que a média não seja alcançada, como acontece com a própria governadora no estado do Rio Grande do Norte. Então, algumas coisas foram alteradas. Eu pediria, assim, que na sequência, né, André Henrique, né, e a equipe que está aqui, do Ministério da Economia, se debruçasse sobre isso e até pensássemos nas fontes de financiamento, né? Sempre colocar de maneira clara, particularmente para as pessoas que nos acompanham, porque a gente pode pensar, não, o município está perdendo recursos, né, ou o Estado está perdendo recursos. Na verdade, assim, a gente tem que pensar que a natureza do fundo é um fundo de natureza solidária, vamos dizer, né? Então, por exemplo, lá há certos municípios onde você tem uma refinaria da Petrobras, vamos supor, ou um grande empreendimento econômico. O que a gente está dizendo? Certamente, esse município pode ser, na área da educação, solidário com outro município, ou o Estado, né, com alguma iniciativa, também ser solidário. Então, agora, essa questão do financiamento é uma questão que a gente tem que ver, né, também, fazer os cálculos, simulações. O MEC, inclusive, semana passada esteve aqui e se dispôs a ajudar nesse sentido e chegarmos a um acordo, né, a um entendimento aí. Mas a governadora Fátima foi bem clara, tem que ser permanente e tem que haver complementação de recursos da União. E o Henrique traz uma questão que tem que ser de todos nós, está ótimo, concordamos, da onde que vêm os recursos, né? Que é o que você colocou também, né? E esperando que haja sempre mais recursos. E é com isso que a gente está preocupado também, né? Colocando, não, esse imposto é o outro, né? Tem uma cesta básica, levar em consideração os impostos arrecadados que não fazem parte, como é que a gente não vai prejudicar aquele município que se organizou bem financeiramente, que tem municípios que se organizaram bem para cobrar IPTU, ISS, essas coisas, né? Não desestimular, que de repente, não, fiz um esforço danado, fiz a parceria com a Receita Federal, estou cobrando o ITR direitinho com a Receita Federal e tal. Então, quer dizer, esse comportamento arrecadatório é até uma coisa boa para a economia, para a gente, para que cada um, assim, tenha pelo menos as ferramentas, os instrumentos para melhorar, né? Então, mas isso eu quero dizer que vai continuar. Como a nossa audiência interativa, né, tem aqui algumas observações de São Paulo, do Espírito Santo, da Bahia, de Minas Gerais, alguns estados que eu só vou ler também, agradecer a participação. Há alguma ideia de criação de um fundo único e não 27, como no formato atual? Desde já destaco que considero o Fundeb imprescindível. São Paulo, Espírito Santo, na conjuntura de complexidades e desafios que emergem nos últimos tempos, repensar as questões que perpassam a educação se faz necessário. O Fundeb tornou-se um instrumento eficaz para promover a equidade na educação básica, né? E seu fim suscitaria um grande retrocesso. Também a Maria de Lourdes, de São Paulo, em meu humilde entendimento, o objetivo principal do Fundeb é a equidade. Interessante, né? Assim, eu sempre penso em equidade é a justiça no caso concreto. O município é pobre, né? Então vamos ser justos, né, na construção da equidade. Leila Pio, da Bahia, o Fundef e o Fundeb mudaram a história da educação brasileira. Pela renovação do Fundeb já, o país não pode regredir. Luciano Souza, de Minas Gerais, sou comerciante, vejo alunos do ensino médio com dificuldade em conferir troco.
É um absurdo, né? Já foi ser referido a isso. A educação básica está precária, precisa mudar. Celso Guzmão, também de Minas Gerais, vamos valorizar a educação básica, assim construímos um país melhor, que é o nosso desejo também. Só lembrando antes, Maurício Rodrigues e Simone Smidelli, do Espírito Santo, Maurício Rodrigues, de São Paulo. Então, eu penso assim que o objetivo foi muito interessante dessa audiência pública, porque a gente teve os secretários aqui semana passada, como já foi mencionado, e o MEC. Hoje nós temos os governadores e os prefeitos representados, e esteve aqui o Ministério da Educação e hoje o Ministério da Economia. Mas a gente convida vocês para continuarmos assim essas conversas, né, e vermos todos os pontos elencados, né, e vermos como que isso pode fazer parte de um debate bom, e que a conclusão disso, claro, a decisão é do Parlamento, né? Uma PEC, a decisão é do Parlamento. Porém, para haver uma decisão boa, factível, ela tem que refletir os consensos da sociedade de uma maneira geral, né? Então, por isso que a gente quer fazer esse debate, para chegar no final e dizer, olha, talvez a gente não concorde em 100% em tudo, mas ninguém vai sair prejudicado, não, coisa semelhante. Então, eu passo a palavra novamente para o Henrique Carvalho e depois para o André Alencar para fazer as observações que desejarem fazer também. Bom, eu agradeço também as perguntas e colocações aí dos cidadãos. A ideia do Fundo Único, ela é levantada, é um questionamento levantado até pelo professor Ricardo Paz de Barros, né, que já que o objetivo é ser solidário e distribuir recursos para que toda criança, todo jovem tenha um mínimo de educação, uma equalização da qualidade, por que não um fundo único? Por que fazer 27 fundos estaduais, né? Teoricamente, o Ricardo Paz de Barros e o cidadão, ele tem razão nessa colocação. A questão aí é a dificuldade política, né? Porque você vai distribuir recursos de um estado, por exemplo, São Paulo, que é mais rico, e esses recursos vão financiar municípios de outros estados. Em termos de solidariedade, se a sociedade conseguisse fazer esse pacto, eu acho que seria o ideal, né? Bom, as outras colocações eu concordo com todas elas. Acho que o Fundeb precisa ser renovado. Ele foi essencial, né, para a universalização do ensino fundamental e para a melhoria que a gente teve nos anos recentes. Então, estou de acordo com as colocações feitas aí pelos colegas. Bem, eu também ali no Fundo Único, eu considero que a dificuldade até operacional de se fazer isso, né, se centralizar isso, fazer essa redistribuição. Hoje, com os fundos estaduais, você tem certa celeuma, né, que demandas judiciais, discussões, até o ajuste na complementação da União, porque você tem um processo ali de estar prevendo receita, depois vendo a receita realizada e misturar isso. Eu acho que a equalização pode e deve vir da União. Eu acho que manter os fundos estaduais é o mais acertado, até para a gente tem a questão política, mas tem a questão operacional também, que é muito importante. E eu acho que o crescimento da complementação da União e a melhor qualidade na distribuição é capaz de já mitigar muito das diferenças estaduais que temos hoje. Quanto à questão de não desestimular, essa foi uma preocupação inicial muito grande que nós tivemos ali quando a gente começou a tentar calibrar esse multiplicador, esse que traz as outras receitas fora do Fundeb como critério distributivo. E a gente realmente tem essa preocupação de colocar uma variação que seja mínima, que seja muito marginal para não desestimular a arrecadação própria. Não é? Nós temos hoje disparidades fiscais muito grandes, municípios que, por exemplo, são sede de operações de cartão de crédito, que recolhem ISS do país inteiro. Esse, sim, a gente acha que
que tem muito recurso, mas você tem também os casos de municípios que estão organizando, estão cada vez mais estruturados para estar fiscalmente, né, alinhados ali, na questão até de parceria com a União, parceria com os estados, e realmente a gente não pode em nenhum momento pensar em desestimular isso. E eu acho que esse multiplicador ele tem que ser calibrado para ter uma coisa muito mínima, né? Assim, é só um refinamento mesmo. Não pode ser uma coisa que venha a desincentivar a arrecadação própria, de forma alguma. A questão da qualidade, eu acho que como critério para o Fundeb hoje ele está bem entendido, né? Já tem critérios que são bem entendidos, são bem consagrados. Não tem ninguém aqui, nenhuma proposta, nem na Câmara nem no Senado, propondo alguma diferença ou tirando mérito de algum critério distributivo do Fundeb. O que se propõe é uma melhora, um refinamento. Então, sem introduzir critério de qualidade no Fundeb, a gente pode também estar trazendo uma complicação que acho que o critério de qualidade ele pode vir com outros recursos. Tem um caso, por exemplo, do ICM lá do Ceará, que eles têm uma distribuição naquele percentual do ICMS do Estado que visa justamente indicadores de qualidade de educação e de saúde também, e é uma experiência que tem funcionado muito bem. Então, talvez pensar nos demais recursos, né? Nós temos um conjunto grande de recursos aí, não só o Fundeb, e se a ideia do Fundeb é manter a cesta atual, eu acho que os critérios a gente não pode trazer tanta novidade em termos de critério redistributivo, porque é até difícil um pouco de calibrar a questão da qualidade. E o cara que já se esforçou muito para melhorar, você vai dar mais recurso para ele ou você vai dar recurso para o cara que ainda tem que melhorar muito? Então é uma discussão que acho que era melhor ela ficar fora do Fundeb, até porque a gente precisa fazer essa mudança constitucional esse ano e regulamentar no ano que vem. Se a gente abrir o debate para refinar demais e introduzir muito critério, eu acho que operacionalmente isso fica complicado. Então, acho que eram esses os pontos. Eu agradeço mais uma vez, senador, e obrigado aí à comissão pelo convite. Muito bem, nós que agradecemos e já deixamos o convite, né? Vamos continuar, né, Henrique e André, conversando, e parabéns pelas apresentações muito boas e interessantes, e a gente já percebe o aprofundamento em todas as reuniões, né, das quais você participou, Henrique, e o André também, né, com governadores e municípios. Muito bem. Eu quero também comunicar que a agenda da Comissão de Educação, Cultura e Esporte para a próxima semana será a seguinte, por enquanto, né, porque sempre pode haver acréscimos também, né, o Tiago, que é o nosso eficiente secretário da comissão, e a equipe toda que está aqui também, né? Ninguém faz um bom trabalho sozinho, né? Terça-feira, às 9h, audiência pública para debater a implantação das novas universidades aprovadas no ano 2018, terça às 9h. Terça-feira, às 11h, reunião deliberativa ordinária desta comissão. E quarta-feira, às 14h30, audiência pública para debater o tema Semana de Ação Mundial, coordenada pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação. Nada mais havendo a tratar, agradeço a assessoria aqui presente, a consultoria, né, do Senado, né, o José Roberto aí da rede também, né? Que bom, a todos que estão aqui presentes, e já combinei com os líderes aqui também, para nós, a partir da semana que vem, agendarmos regularmente reuniões de trabalho com a Câmara para afunilarmos no sentido de termos, na medida do possível, uma PEC consensual, né? E junto, obviamente, com todos os atores que estão participando aqui. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. Obrigado.